Olá, meu nome é Rony, sou professor de matemática e eu vou corrigir aqui a última prova que teve para soldado de segunda classe da PM de São Paulo, que foi realizada pela VUNESP, que foi a prova de 2021, né, a segunda turma de 2021 para 2022. Ano passado, o último concurso que teve foi a FGV que elaborou as questões. Então, não adianta a gente estudar pela FGV, né? Porque são outras questões, são outros tipos. Então, eu vou corrigir aqui a da VUNESP, a que vai elaborar o próximo concurso, a ser realizado dia 17 de setembro agora de 2023. E essa prova, ela tem 15 questões de matemática, como foi no último concurso de 2021, tá bom? Então, a prova de 2021, olha, ela começava aqui na parte de matemática da 21ª questão. Né? Então antes eram questões de língua portuguesa e da 21 até a 35 eram as de matemática, tá? Então são essas que eu vou corrigir, vou começar pela 21ª aqui então. Vamos lá, ela dizia assim: como pode ser observado na figura a seguir, o gráfico que apresenta a distribuição do tempo de serviços prestados a determinado estado por um grupo de servidores públicos está incompleto, pois não consta o número de pessoas que prestam serviços há 19 anos para esse estado. Então aqui a gente tem o gráfico, né, em formato de pizza, e ele tem três repartições, né? Tem uma aqui que está em preto, né, que são 30 servidores que correspondem a 18 anos, ou seja, são 30 servidores que prestam serviço, que já estão no serviço desse estado aí há 18 anos. Temos aqui em cinza 160 servidores e aqui em cinza 20 anos, né? Então são 160 servidores que estão há 20 anos no serviço nesse estado. E 19 anos, essa parte em branca aqui, que não consta aqui, né, quantos servidores estão no estado há 19 anos. Aqui não está dizendo. Então, provavelmente é isso que a questão vai pedir, né? Vamos ver. Sabendo-se que a razão do número de servidores que prestam serviços há 20 anos para esse estado e o número total de servidores desse grupo é 2 para 5, conclui-se corretamente que os que prestam serviço ao Estado há 19 anos são em número de... Então é isso mesmo que ele quer saber. Ele quer saber quantos são os servidores que prestam serviço ao Estado há 19 anos. E ele deu uma razão. E o que é a razão? A razão é uma fração, tá? Então eu vou colocar um número em cima e um número embaixo. O que eu vou pôr em cima, o que eu vou pôr embaixo? Eu tenho que ver o que a razão está falando. Se fosse quilômetros por hora, seria... espaço percorrido, né, distância percorrida por tempo, né, isso é uma razão também, é a razão aí mais conhecida, né, que a gente mais usa no cotidiano. Um concurso, ele tem um número de candidatos por vaga, é uma razão também, né, quer dizer que, por exemplo, se tiver 25 candidatos por vaga, não quer dizer que só tem 25 candidatos, quer dizer que para cada vaga que tem, há 25 candidatos disputando uma vaga, né? Então, candidatos por vaga também é uma razão, entendeu? E aí aqui ele tá dizendo assim que essa razão é dos servidores que prestam serviços há 20 anos e o número total de servidores desse grupo. Então, vou colocar aqui, ó, 20 anos de serviço. O que ele fala primeiro, eu ponho em cima da fração. E o que ele fala depois, né? Então, primeiro ele falou isso, ó. Sabendo-se que a razão do número de servidores que prestam serviços há 20 anos, é a primeira coisa que ele falou. E o número total de servidores desse grupo. O número total de servidores desse grupo não está falando aqui no enunciado, então eu vou colocar X, tá? Mas aqui é o total de servidores desse grupo aí. Certo? Então, desse grupo aqui, que estão há 18, 19 e 20 anos nesse emprego, né? E aí, essa razão é de 2 para 5. Então, eu vou colocar aqui. Primeiro, ele fala dos servidores que estão há 20 anos de serviço. 20 anos de serviço são esses que estão de cinza, né? Então, são os 160 servidores. Então, eu ponho aqui em cima, ó. E embaixo é o total de servidores, que eu não sei, porque não está falando aqui o total. Quando eu não sei alguma coisa, eu ponho uma incógnita, ponho uma letra, né? Geralmente a gente põe X. Então eu vou colocar X ali. E essa razão aqui, ela corresponde a 2 para 5.
Ou seja, a cada 5 servidores desse grupo aqui, né, que estão há 18, 19 e 20 anos de serviço, a cada 5 desses servidores, 2 estão há 20 anos no serviço público, entendeu? Então eu tenho que ver o que está aqui na informação que ele me deu, né, na razão que ele me deu. Então o que eu faço aqui agora? Montei uma regrinha de 3 e aí eu multiplico normal, olha. Você vai fazer aqui multiplicação cruzada, né? 2 vezes x dá 2x igual 160 vezes 5. 160 vezes 5, eu posso fazer assim, 160 vezes 10, né? Que dá 1.600 e depois divido por 2, que dá 800. Outra maneira que você poderia fazer também é o seguinte, olha. Você pode olhar aqui, compara só o número de cima. O 2, para ele virar 160, né? Quantas vezes o 160 é maior que o 2? Você pode ver assim, 2 vezes quanto que dá 160? Vezes 80, né? Se você multiplicou por 80 para dar o 160, embaixo você também vai multiplicar por 80, entendeu? Então você faz 5 vezes 80 e já acha esse número aqui, né? E aí, mas se eu quiser fazer desse jeito aqui, professor, como é que eu faço? O 2 está multiplicando, ele passa para lá dividindo, certo? Então vai ficar x igual a 800 dividido por 2, que dá 400. O que significa esse 400? Aí você vai olhar aqui na resposta, nas alternativas, e não tem 400. Por que não tem 400? Porque 400 é o total de servidores que prestam serviço há 18, 19 e 20 anos. Tá? Então é a soma dos servidores que estão há 18 anos com os servidores que estão há 19 anos com os servidores que estão há 20 anos nesse serviço aí desse estado. Os que prestam serviço há 18 anos são em número de 30, né? É isso que está em preto aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou colocar 30 ali. Os que estão há 19 anos eu não sei, é isso que eu quero. E os que estão há 20 anos é o que está em cinza, ó, são 160. Então eu vou somar os que estão há 18 e os que estão há 20 anos, né? E somando 30 mais 160 dá 190. E aí o total é 400, né? Então que conta que eu tenho que fazer? Para você saber os que estão há 19 anos, você tem que pegar os 400 e subtrair 190. E aí, essa continha aqui dá 210, né? Então vai ser a letra D, certo? Então você tem que saber aí o conceito de razão, né? E interpretar aí o que o problema está pedindo, certo? Vamos para a próxima? Questão 22. Um reservatório d'água tem formato interno de prisma retangular, sendo as dimensões internas de 1,5, 1,5 metro, 1 metro e 2 metros. Se no interior desse reservatório há 1.500 litros de água, a quantidade de água contida nesse reservatório corresponde da sua capacidade total a... Então ele quer saber... primeiro vamos desenhar aqui um prisma reto, né? O prisma, ele é tipo aquele chocolate Toblerone, sabe? Aquilo lá é um prisma, né? Tem o formato de um prisma triangular, aquele lá. Aqui vamos fazer um prisma, ó, o que eu faço? Eu desenho um paralelogramo do mesmo jeito que eu desenhei aqui, ó. Então vou desenhar aqui, mais ou menos aqui. Isso aqui é um prisma, tá? Seria um paralelepípedo também. Aí ele tá dizendo assim, que ele tem as medidas de 2 metros, tá? Então eu vou colocar aqui 2 metros, tanto faz o que você colocar aí, tá? Onde você coloca, tanto faz. Porque o volume você vai multiplicar todas as medidas, né? As 3 dimensões. Então, para você saber o volume dele, você vai fazer 2 metros vezes 1,5 metro vezes 1 metro. E aí 2 vezes 1,5 dá 3. Vezes 1, 3. Aí metro vezes metro vezes metro, metros cúbicos. Então, o volume total do prisma é de 3 metros cúbicos. E 3 metros cúbicos, se você já viu aqueles caminhões, né? Se você já comprou areia, pedra, né? Você compra lá 1 metro cúbico de areia, aquilo ali corresponde a 1.000 litros, né? 1.000 de capacidade, né? Então, 3 metros cúbicos correspondem a 3.000 litros, tá? Cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros,
certo? É uma conversão que vocês têm que saber aí, né? 1 decímetro cúbico, 1 decímetro são 10 centímetros. Então imagina que você tem um dado aí, né, um dadinho aí de 10 centímetros de aresta, tá? Cada lado desse aqui é chamado de aresta. Se você tiver um cubo com 10 centímetros de aresta, ou seja, 1 decímetro, né? Ele vai ter 1 decímetro cúbico, e isso corresponde a 1 litro. Ou seja, se você fizer uma caixinha aí, né, em forma de um cubo, com 10 centímetros de aresta, né, 10 de altura, 10 de largura e 10 de espessura, você vai ver que vai caber exatamente 1 litro de água ali dentro, por exemplo, tá? Então, 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1 metro cúbico, 1000 litros, certo? Como é cúbico, né, a gente não multiplica por 10, a gente já multiplica por 1000. É uma relação que vocês têm que ter guardado aí, tá? Vocês têm que saber, né, para fazer a prova. Então, ó, se no interior desse reservatório há 1.500 litros de água, então ele não está cheio, tá vendo? Ele cabe, a capacidade dele total é 3.000 litros, mas nesse momento ele está com 1.500 litros. Então, a quantidade de água contida nesse reservatório corresponde da sua capacidade total. Então, é outra razão aqui, tá vendo? Então, é a água no reservatório, no momento, né, pelo total, pela capacidade total. E aí, quanto que ele tem no momento? Ele tem 1.500 e a capacidade total é de 3.000. Então, aqui está uma razãozinha fácil de ver, né? Porque o número de baixo, ele é o dobro do número de cima. Então, você pode cortar o zero aqui, aí fica 15 30avos, né? Você divide 15 por 30, você pode simplificar. Por exemplo, divide os 2 por 5. Aí aqui em cima dá 3, embaixo dá 6. Aí você vê, dá para dividir por 3, né? Simplifica por 3. Vai dar 1 sobre 2, ou seja, vai dar meio, né? 1 sobre 2 é 0,5, que vai ser a alternativa E. Vamos para a próxima aí. Questão 23. De acordo com informações que constavam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 25 de novembro de 2021, conclui-se que o número total de armas recuperadas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021 pela instituição foi de 1.717 armas. Se o número de armas recuperadas em setembro foi 167 unidades maior que o número de armas recuperadas em outubro, e no mês de agosto foram recuperadas 99 armas a menos que no mês de setembro, então foram recuperadas em outubro de 2021. Então ele quer saber em outubro quantas foram recuperadas. Em agosto foram recuperadas, vamos ver que primeiro ele fala de setembro, né? Ó, se o número de armas recuperadas em setembro foi 167 unidades maior que o número de armas recuperadas em outubro, ou seja, em setembro, e esses que eu coloquei aqui, ó, o AGO, o 7 e outubro, né, são as 3 primeiras letras dos meses, né, corresponde ao número de armas. Então, eu vou colocar aqui, olha, o número de armas que foi apreendida, né, recuperada em setembro, foi a mesma quantidade de outubro adicionada de 167, concorda? Então, eu coloquei aqui, olha, o número de armas recuperadas em setembro foi 167 unidades maior que em outubro. Então eu coloquei aqui, ó, outubro mais 167, entendeu? Se em outubro foi recuperado 10, em setembro foi 10 mais 167, tá? E no mês de agosto? No mês de agosto agora, foram recuperadas 99 armas a menos que setembro. Então, em agosto, foi a quantidade de setembro menos 99, certo? Então, olha, no mês de agosto foram recuperadas 99 armas a menos que no mês de setembro. Então, se em setembro foi recuperadas 200 armas, em agosto vai ser 200 menos 99, né? Foi 101 só daí, seria 101. E aí, o que a gente vai fazer então? A gente vai somar aqui, olha, setembro mais agosto mais outubro, que foi as informações que ele deu, né? E a totalidade desses 3 meses, né, foi de 1.717. E agora eu vou substituindo. Ou seja, no lugar de setembro, o que eu ponho no lugar de setembro? Eu vou colocar isso aqui, ó,
outubro mais 167. Ou seja, o número de armas recuperadas em outubro mais 167. Em agosto. Em agosto agora, o que eu ponho? Agosto eu vou substituir por setembro menos 99. E como eu quero saber outubro, outubro eu deixo outubro mesmo, né? Eu só repito isso aqui, ó. Então isso aqui vai ficar mais outubro igual a 1717. Vocês viram o que eu fiz? Eu só substituí, ou seja, no lugar de setembro, eu coloquei aqui, ó, outubro mais 167, que é o que tá aqui, ó. Agosto eu coloquei o que? Eu coloquei setembro menos 99, que é o que tá aqui, ó. Certo? Então agosto corresponde a setembro menos 99. E outubro eu repeti. Agora eu tô vendo que tem um outro setembro, eu quero saber outubro, então eu tenho que tirar esse setembro daqui e deixar só outubro aqui, entendeu? Que é o que eu quero descobrir. Então, olha, esse outubro aqui eu posso repetir tudo, né? Para ficar mais fácil para vocês entenderem aí, ó. E no lugar desse setembro aqui, olha, o que eu ponho no lugar desse setembro? No lugar desse setembro eu vou substituir por outubro mais 167. Aí você fala assim, ah, mas você já fez isso. Eu fiz porque aqui estava setembro, né? E aí, quando eu fui substituir agosto, acabou aparecendo outra vez o setembro. Então eu vou substituir de novo, tá? Então no lugar de setembro eu vou colocar outubro mais 167, ó. Ó, no lugar desse setembro, eu vou colocar outubro mais 167. E aí o resto eu repito, né? O que seria esse resto? O menos 99 mais outubro. Então eu vou colocar de rosa aqui de novo, ó. Menos 99 mais outubro igual 1717. Agora, gente, eu só tenho outubro aqui, tá vendo? Ó, eu tenho 3 outubros. É como se fosse X, entendeu? Se você ficar desconfortável, você chama cada mês de uma letra diferente. Por exemplo, agosto eu vou chamar de X, setembro eu vou chamar de Y e outubro eu vou chamar de Z. Sei lá. Então eu coloquei out aqui, né, de outubro. Aí eu tenho 1 outubro, 2 outubro, 3 outubro. Poderia colocar X. Se eu colocasse X e X e X, eu teria 3X, né? Mas eu coloquei outubro, então fica 3 outubros. E agora você soma um número com número. Eu vou somar 167 mais 167 menos 99. Então, ó, 167 mais 167, né? Mesma coisa que 167 vezes 2, né? Então dá 14, aqui vai 1, 12 mais 1, 13, vai 1, aqui 2 mais 1, 334. E eu tiro 99 agora. De cabeça, você poderia tirar 100 e acrescentar 1, né? Bom, 9 para 4 não dá, né? Empresta, faz aquele esqueminha lá, aqui dá 5, né? Aqui dá 3 e aqui dá 2, então dá 235. Ou seja, 3 outubros mais 235 é igual a 1717. Aqui está dizendo o seguinte, olha, o triplo de armas que foram recuperadas em outubro mais 235 está dando 1717. Então eu tenho que tirar esse 235 e passar ele para lá. Quando passa para lá, ele muda o sinal, né? É uma equaçãozinha normal, tá? É como eu disse para vocês, se você ficar desconfortável, putz, não gostei desse out aqui não, professor. Coloca um X aí, então. Beleza, aí você põe um X aí. A letra que você coloca ali não interfere, tá? O cálculo, a maneira de fazer é o mesmo. Aí você vai subtrair 1717 menos 235, olha, faz a continha aí. Não. 1717 menos 235. Aqui dá 2, aqui dá 8, aqui dá 4, né? E aqui dá 1. Dá 1482. Aí o 3, ele tem que sair daqui, porque você quer saber só o número de armas que foram recuperadas em outubro. Você não quer saber o triplo disso, né? Ó, aqui tá falando o seguinte, que o triplo de armas recuperadas em outubro é 1482, mas você não quer saber o triplo, você quer saber em outubro, só outubro. Então você vai pegar o 1482 e dividir por 3, né? Ó, o 3 está aqui multiplicando, ele passa para lá dividindo. E isso aqui, 1482 por 3, vai dar 494. Então é a alternativa B. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês deixam no comentário, tá bom? E aí eu tento explicar, faço outro vídeo com
mais calma, né? Eu tô fazendo aqui meio rápido, porque são muitas questões, senão o vídeo vai ficar gigantesco, tá? Mas qualquer dúvida aí, vocês colocam aí nos comentários aí, que eu tento responder de novo, tá bom? De uma outra maneira. Vamos para a próxima? Questão 24. A média aritmética simples das idades dos 27 aprovados em um concurso para um cargo A foi de 26 anos, enquanto que a média aritmética simples dos 23 aprovados para um cargo B no mesmo concurso foi de 31 anos. Considerando-se apenas esses dois cargos, a média aritmética simples das idades dos aprovados foi de... Então eu vou escrever aqui e já volto, tá? Bom, então eu fiz aqui um quadrinho, né? Aí, ó, a média aritmética simples das idades dos 27 aprovados em um concurso para o cargo A, então os aprovados para o cargo A foram 27. E a média de idade foi de 26 anos. Tá? Então a média de idade no cargo A, 26 anos. Agora vamos ver no cargo B. A gente teve 23 aprovados e a média de idade 31 anos. Então aqui 23 aprovados e a média de idade 31 anos. Ó, se eu quero saber a média de alguma coisa, por exemplo, a média de 3 candidatos, um tem 30 anos, o outro tem 23 e o outro tem 25, por exemplo. Como que eu faço para calcular a média de idade desses 3 aqui? Eu somo a média dos 3 e divido por 3, porque são 3 candidatos, né? Aí, somando aqui, vai dar 48, 78. 78 dividido por 3 dá 26, né? Então a média daqui, desse caso aqui, seria 26, né? Então o que eu faço? Eu somo a idade de todos os candidatos e divido pela quantidade de candidatos, tá? E aí eu obtenho a média. Então foi assim que eles chegaram aí nessas médias aí, tá? Então vamos ver o que ele está querendo. Considerando-se apenas esses dois cargos, a média aritmética simples das idades dos aprovados, então eles querem saber a média simples desses aprovados aqui. Ó, no cargo A, a média deu 26, ou seja, eu dividi a soma das idades pela quantidade de candidatos, que foram 27, né? Quantidade de aprovados. E essa divisão aqui, a soma das idades dividido por 27, deu 26, certo? E no cargo B, o que eu fiz? Mesma coisa, né? A soma das idades, que eu não sei qual é essa soma, mas a soma das idades dos aprovados no cargo B, dividi por 23, porque foram 23 idades, né, que eu somei, e deu 31, certo? E aí, como que eu faço para saber esse número aqui de cima? Olha, eu estou dividindo um número por 27 e está dando 26. Então, para eu saber esse número aqui, eu vou multiplicar, né? Por exemplo, se você está na dúvida aí, olha, se você tem 15 e divide por 3, dá 5, né? Agora, apaga esse 15 aqui, faz de conta que, putz, não sei quanto que é. Que número que você divide por 3 e dá 5? Como é que você faz para descobrir? Você multiplica esses dois, certo? Então, na hora aí, se tiver com dúvida, putz, o que eu faço? Que quanto que eu faço? Você pode fazer uma regrinha de 3 também, olha, coloca um 1 aqui embaixo, né, multiplica cruzado, ó. Soma das idades vezes 1, que é a soma das idades mesmo, é igual a 26 vezes 27. Então, fazendo 26 vezes 27, ó, aqui dá 42, 14, 18, põe um maisinho aqui dá 12, vai 1, 5... Então dá 2, 702, olha. Então no cargo A teve 702, a soma das idades deu 702. E no cargo B, a soma das idades, eu faço 31 vezes 23. Então 31 vezes 23, deixa eu fazer aqui, ó. 31 vezes 23. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9. Põe mais um. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. Aí aqui dá 3, 11, 713. Ou seja, a soma das idades desses 23 candidatos deu 713. Agora, eu quero saber a média de todos aprovados no cargo A e no cargo B. Então, quantos candidatos que foram aprovados no cargo A e no cargo B? Olha, foram 50, né? 27 mais 23. E aí, para eu saber a média do cargo A e do cargo B, eu vou somar as idades deles, né? Não preciso somar a idade dos 50, porque eu já sei a soma. Do cargo A, a soma
27 candidatos do cargo A é 702. E a soma dos aprovados no cargo B é de 713. E quantos candidatos foram aprovados? 27 mais 23, ou seja, 50. Então, essa soma aqui está dando 1415, né? E aí, dividido por 50. Uma coisa que eu poderia fazer aqui, por exemplo, se você, não gosta de fazer divisão por 50, né? Tem um pouco de dificuldade. Ou então, se você quiser se garantir aí, né? Poxa, fazer uma coisa mais garantida aqui para mim. Você pode simplificar por 5. Você vê que os dois números são divisíveis por 5. Você pode dividir o 1415 por 5 e o 50 por 5 também. E embaixo, ó, 50 dividido por 5 vai ficar 10, tá vendo? É uma divisão mais fácil, né? Você simplifica a conta. Aqui, olha, 14 dividido por 5 dá 2, sobra 4, né? 41 por 5 dá 8, sobra 1. 15 por 5 dá 3. Então, deu 283 dividido por 10. Se você não entendeu o que eu fiz aqui, eu fiz uma divisão, tá? Eu fiz 1415 dividido por 5, ó. Aí eu peguei o 14, dividi por 5 deu 2, 2 vezes 5 dá 10, sobra 4. Abaixo 1 ficou 41 por 5 dá 8, 8 vezes 5, 40, sobra 1. Abaixo 5, 15 por 5 dá 3. Então deu 283. E 283 dividido por 10, o que eu faço? Quando eu divido por 10, por 100, por 1000, né, pelo 1 seguido de zeros, você conta quantos zeros tem embaixo. Aí você repete o número de cima da fração aqui da divisão. E aqui, como tem um zero, quer dizer que vai ficar um algarismo depois da vírgula. Então vai ficar 28,3, que é a letra C. Vamos para a próxima? Questão 25. De um valor total disponível em reais, a quarta parte, um quarto, né, foi destinada para o pagamento de um compromisso A. Vocês viram que as questões da VUNESP aí é muito, né, compromisso A, compromisso B, cargo A, cargo B. Então, você tem que, por exemplo, você pode substituir isso por alguma coisa, né? Por exemplo, foi destinado para o pagamento do compromisso A. Você pode colocar aluguel, por exemplo, né? Aí você chama lá, compromisso A, vou chamar de aluguel, para ficar mais fácil para você entender. Agora, se você não tem dificuldade com isso, beleza. Com a metade do que não foi utilizado para o compromisso A, pagou-se um compromisso B. E o restante, 187,50, foi depositado em um investimento. A diferença entre o que foi investido e o que foi destinado para pagamento do compromisso A é de... Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a diferença entre o que foi investido e o que foi destinado para o pagamento do compromisso A. Quando eu falo diferença, eu estou me referindo à subtração, tá? Se eu falo assim, olha, eu tenho 45 anos, meu filho tem 12, qual é a diferença de idade? Você faz a minha idade menos a dele, né? Então, ele quer saber a diferença entre o quê? Entre o que foi investido, vou colocar aqui, ó, investido, menos o montante aqui, né, o valor do compromisso A. É isso que ele quer saber, essa diferença aqui. O que foi investido, já está falando aqui, né, é 187,50, que foi depositado em investimento. Então, o que foi investido, eu já posso colocar aqui, ó, 187,50, menos alguma coisa que eu não sei ainda, tá? Então, é isso que eu quero saber, tá? Então, de um valor disponível em reais, eu vou chamar esse valor aqui, disponível, eu vou chamar ele de X, porque eu não sei quanto é. Então, o valor disponível inicialmente eu vou chamar de X. A quarta parte foi destinada para o pagamento de um compromisso A. Então, a quarta parte de X, ou seja, é X dividido por 4, tá? É como se você tivesse aqui, ó, alguma coisa, né, e divide em 4, tá? Se tudo isso é X... Então, aqui é X dividido por 4, aqui é X dividido por 4, aqui é X dividido por 4 e aqui é X dividido por 4. Ou então, você poderia colocar 0,25x, por exemplo, também, né? Se você pegar um quarto de R$1, né? Dividir R$1 em 4 partes, dá 25 centavos, 0,25. Então, ó, o compromisso A foi gasto X dividido por 4, tá? Quarta parte. Com a metade do que não foi utilizado. Então, olha, o compromisso A foi utilizado X sobre 4. Foi utilizado isso aqui, ó, para o compromisso A.
O que não foi utilizado? Concorda que é 3x sobre 4? Porque é assim, olha, você utilizou a quarta parte, quer dizer que 3/4 não foram utilizados. Então, não foi utilizado, foi 3x sobre 4. Entendeu? Aqui tem um x sobre 4, mais um x sobre 4, mais x sobre 4. É isso aqui, ó. Isso não foi utilizado. Você repete o denominador, número de baixo, e soma a parte de cima. X mais x mais x, 3x. Ó. Então, isso não foi utilizado. Aí está dizendo que a metade disso pagou o compromisso B. Então, qual é a metade de 3x sobre 4? A metade de 3x sobre 4, quando você quer saber a metade de alguma coisa, você divide por 2, certo? Então, eu vou dividir por 2. E o que é dividir uma fração por 2? Como que eu faço isso, professor? Você pode transformar o 2 em fração, colocando um embaixo dele, olha. E aí, a divisão de fração, você vai repetir a primeira fração, o 3x sobre 4 você repete, ó. Essa primeira aqui eu repito, tá vendo? E a divisão vai virar uma multiplicação e você inverte essa segunda fração. Então, o 2 está em cima, vem para baixo, o 1 está embaixo, vem para cima. E aí você faz a multiplicação. Multiplicação você faz normal, de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Então, 3x vezes 1 dá 3x, e embaixo 4 vezes 2, 8. Então, a metade do que não foi utilizado, né, pagou o compromisso B. Deixa eu fazer de outra cor aqui, ó. Então, o compromisso B foi de 3x sobre 8. E aí, o restante foi de 187,50. Como que eu faço para saber, para montar agora, né? As informações que eu tenho são essas aqui, olha. Então, eu peguei lá o montante que eu tinha, que era x, peguei a quarta parte, paguei o compromisso A. O restante, metade do restante, é 3x sobre 8, eu paguei o compromisso B. E aí, restou 187,50. Ou seja, eu vou fazer 3x sobre 8 mais x sobre 4, ó, o que foi pago no compromisso A, mais o que foi pago no compromisso B, mais 187,50. E isso tem que dar o quê? Concorda que tem que dar o x? Que era o valor que eu tinha no começo, que é o que eu não sei quanto é o x, é isso que eu quero saber. Tá? E aí, o que eu tenho que fazer aqui, gente? Eu tenho que transformar tudo isso em fração, né? E aí você tem que tirar MMC, né? MMC de 4 e 8 é o 8. Outra coisa que você pode fazer, vamos supor, nossa, professor, não gosto de MMC, não tem jeito. Passa o 187,50 para lá, então. Ó, fica assim, 3x sobre 8 mais x sobre 4. E aí, lá no segundo membro, vai ficar x menos 187,50. Vou colocar 187,5 para facilitar, tá? E aí, vamos ver o que vai dar aqui nesse primeiro membro aqui, olha. Nesse primeiro membro, se você conseguir ver que o MMC é 8, né? Porque o mínimo múltiplo comum do 8 e do 4 é o 8, né? Porque o 8 vezes 1 é 8 e 4 vezes 2 é 8, tem na tabuada dos dois, tá? Mas vamos supor, eu não consigo ver, professor. O que você pode fazer? Você pode multiplicar os dois, ó, 8 vezes 4, 32. Aí você põe aqui, ó, embaixo dos dois, 32. Então, ó, multipliquei os dois, 4 vezes 8 deu 32. Põe embaixo dos dois, tá? Porque embaixo tem que estar igual. E aí você multiplica aqui, ó, multiplica 4 vezes 3x. 4 vezes 3x dá 12x. E agora multiplica aqui, ó, 8 vezes x dá 8x. E aí o segundo membro ali você repete. Aí, como embaixo está igual, você pode somar agora. Então, de 12x mais 8x, deixa eu colocar aqui, ó, vai ficar 20x sobre 32, igual x menos 187,5. Agora aqui você faz uma regrinha de 3, entendeu? Você põe uma fração aqui e põe um aqui. Se você quiser, né, eu até aconselho, simplifica isso aqui, ó, 20 sobre 32. Você simplificando 20 sobre 32, ó, começa dividindo por 2. Dá 10, né? Pega metade de 20, 10. Metade de 32, 16. Dá para simplificar ainda, são pares os números. Metade de 10, 5. Metade de 16, 8. Então ficou 5 oitavos, ó. Que é o que ficaria se eu tirasse MMC, né? Ia ficar
5 oitavos ali. Então eu posso colocar aqui 5 oitavos, 5x sobre 8. E aí como que eu multiplico isso? Você vai multiplicar aqui normal, ó. Deixa eu multiplicar esse aqui primeiro, ó, 8 vezes x, porque vai ficar maior, e eu deixo ele no primeiro membro. Então, quando eu multiplicar o 8 com x menos 187,5, eu tenho que multiplicar o 8 com o x e depois o 8 com o 187,5, tá? Então, você vai fazer 8 vezes x, dá 8x, menos 8 vezes 187,5. Então, eu vou fazer aqui, ó, 187,5 vezes 8. Aí você fala, nossa, professor, mas conta com vírgula, né? Que difícil. Faz a conta normal, como se não tivesse vírgula. A vírgula você só vai se preocupar lá no final. Então, 8 vezes 5 dá 40, vai 4 aqui. 8 vezes 7, 56, com 4, 60, vai 6. 8 vezes 8, 64, com 6, 70, vai 7. 8 vezes 1, 8, mais 7, 15. Aí você fala, nossa, deu 15 mil. Mas olha, imagina só, você tem 187, você vai pagar R$187,50 para 8 pessoas. Você não vai gastar 15 mil. Então o que acontece aqui? Como tem um algarismo depois da vírgula aqui, olha, na resposta também vai ficar um algarismo depois da vírgula. Ou seja, aqui não vai dar 15 mil, vai dar 1.500. E aí eu venho e coloco aqui 1.500. Né? Ou seja, foi a conta que eu fiz, ó. 8 vezes x, 8x, 8 vezes menos 187,5, menos 1.500. Aí eu ponho igual, agora eu faço 5x vezes 1, que dá 5x, ó. E aí o que a gente tem aqui? A gente tem uma equação. Na equação a gente tem que deixar quem tem x no primeiro membro, quem não tem vai para o segundo, né? Então o 5x eu vou passar para o primeiro membro, e o 1.500 que não tem x, ele vai para o segundo membro. E como eles vão mudar de membro, eles mudam o sinal. Então, no primeiro membro vai ficar 8x, o 5x quando passar para lá fica menos, e o 1.500, que é negativo, quando passar para lá fica mais, né? E aí 8x menos 5x, 3x, igual a 1.500. Aí o 3 está multiplicando, passa para lá dividindo, então vai ficar x igual a 1.500 dividido por 3, que vai dar 500, né? Então, o que é o 500? Aí você pega assim, nossa, professor, fiz toda essa conta e não tem 500 aqui, né? Aí agora a gente vai ver o que ele está pedindo. Ele está falando assim, ó, ele está pedindo o seguinte: a diferença entre o que foi investido e o que foi destinado para o pagamento do compromisso A. O que é o X? O X é o valor disponível lá no início. Aí ele pegou esse X, esses R$500 que ele pegou lá no início, e um quarto dele, a quarta parte ele pagou o compromisso A, entendeu? Então qual é a quarta parte de 500, né? A quarta parte é metade da metade, certo? Então a quarta parte de X, que é X sobre 4, né? Você pode até colocar o 500 aqui no lugar do X, ó. Pode ficar assim, olha. Aqui é X sobre 4, você põe 500 dividido por 4, e isso dá 125, né? Então a quarta parte de x, ou seja, a quarta parte de R$500 é 125. E aqui, olha, ele queria o que foi investido menos o compromisso A. Então esse número eu acabei de descobrir, é 125. E qual é a diferença entre o que foi investido e o 125? O que foi investido é 187,50 menos 125. 125 para chegar no 187,50 dá 62,50, né? 62,50, que é a letra E. Vamos para a próxima. Questão 26. Considere que no estado de São Paulo um alqueire paulista corresponda a 24.200 metros quadrados. Se um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, então é correto afirmar que uma fazenda com 200 alqueires paulista tem área equivalente em hectare a... Então vamos lá. Ó, um alqueire paulista. Então, olha, eu coloquei aqui, né? Um alqueire paulista tem 24.200 metros quadrados e um hectare 10.000 metros quadrados. Aí, uma fazenda com 200 alqueires. O que eu posso fazer? Dá pra gente fazer de várias maneiras, né? Mas o que eu posso fazer aqui? Uma sugestão. Eu pego e calculo quantos metros quadrados tem a fazenda dele, entendeu? Em metros quadrados. E depois eu transformo isso em hectare. Então, a fazenda dele tem 200 alqueires. E eu sei que a fazenda, um alqueire é 24.200.
Então eu pego 24.200, que é um alqueire, e multiplico por 200. Quando eu vou multiplicar por 200, eu posso pôr o 2 embaixo do zero, e esses dois zeros aqui, olha, eu posso pôr à direita e já desço os dois aqui, tá vendo? Aí você multiplica só o 2, ó, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. Então deu 4.840.000 metros quadrados. E aí você transforma isso em hectare. Como que eu faço isso, professor? Você faz uma regrinha de 3. Então você põe assim, olha, hectare e metros quadrados. Ó, 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Concorda? É isso que está escrito aqui, olha. 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. E eu quero saber quantos hectares correspondem a tudo isso aqui, ó. 4.840.000 metros quadrados. Então eu ponho X, olha. 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. X hectares corresponde a 4.840.000 hectares. E aí faz a regrinha de 3, olha. X vezes 10.000 dá 10.000x igual 1 vezes 4.840.000, 4.840.000, dá isso aqui mesmo, né? Aí o 10.000 tá multiplicando, passa para lá dividindo. E aqui vai ficar facinho da gente fazer, olha. Porque como eu tô dividindo por 10.000, que tem 4 zeros, ó, corta um zero de cima com o de baixo, outro de cima com o de baixo, outro de cima com o de baixo, ou de cima com o de baixo. Ficou 484 dividido por 1, que dá 484 mesmo, né? Então ficou 484 hectares, tá? Que vai ser a letra D, alternativa D, né? Vamos para a próxima. Vamos lá, 27. O gráfico a seguir é elaborado a partir de dados contidos no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, coletados em 27 de novembro de 2021, apresenta informações sobre as prisões efetuadas nos meses de setembro e outubro de 2021 pelas polícias do Estado de São Paulo. Então tem aqui as prisões efetuadas pelas polícias de São Paulo, né, nos meses de outubro e setembro. Com base nas informações apresentadas, é necessariamente verdade que aqui, ó, em cinza tá as prisões em flagrante e em preto estão as prisões com mandado. Então, em outubro, alternativa A, em outubro, o número de prisões com mandado correspondeu a aproximadamente 25% do número de prisões em flagrante. Então vamos ver, em outubro está em cima, ó. Tem que tomar cuidado com isso, né? A gente acha que setembro, porque setembro vem antes, setembro tem que estar em cima, né? Mas aqui está o contrário, olha. Então, em outubro, o número de prisões com mandado correspondeu a aproximadamente 25% do número de prisões em flagrante. Então ele está falando só do mês de outubro, tá? Supõe aí que você, nossa, professor, nem vou tentar fazer essa. O que você faz? Coloca números, entendeu? Por exemplo, suponha que isso aqui são números. Em vez de porcentagem, suponha que aqui, olha, foram feitas 100 prisões no mês de outubro e 100 prisões no mês de setembro. Então aqui é 100, né? Aqui é 80. Então, fazendo isso, você consegue ver que, por exemplo, nesse caso aqui, em outubro foram feitas 80 prisões em flagrante e 20 com mandado, entendeu? E aí você consegue ver, corresponde a 25%, né? Se você não sabe, você faz aqui a continha, olha, deixa eu fazer aqui, ó. Faz uma regrinha de 3 de porcentagem. Por exemplo, ele quer saber de mandado e flagrante, né? Não, poderia até fazer aqui, ó, mais simples ainda. Então aqui com mandado e flagrante. Com mandado foram 20. Tá vendo? Ó, como é que você sabe que foi 20, professor? Porque aqui, ó, 20, 40, 60, 80 em flagrante. Como eu tô supondo que foram 100, né? Então, de 80 para 100 são 20. Então, o mandado foi 20, em flagrante foram 80. E aí, ó, simplificando aqui, né? Fica 1/4. E 1/4 é 1 dividido por 4, né? Que dá, se você não sabe fazer essa conta aqui, você faz assim, olha, põe um 0 aqui e um 0 e vírgula aqui. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8, sobra 2. Põe um 0 e continua a divisão. 20 dividido por 4, 5, ó. Então deu 0,25. E 0,25 corresponde a 25% mesmo, tá? Então, isso aqui é verdade. Tá? Então, o número de prisões com mandado correspondeu a aproximadamente 25% de prisões em flagrante. Se você pegar aqui, ó, o número de prisões em flagrante, olha, divide aqui em partes iguais, ó, divide aqui, aqui e aqui.
Aqui tem uma parte, aqui 2 partes, 3 partes e 4 partes. Concorda que esse tamanho aqui é igual a 1/4? Não é? Se você pegar só as prisões em flagrantes, esse aqui corresponde a 25%, esse aqui 25%, só a parte cinza, tá? Esse aqui 25% e esse aqui 25%. Então, esse pedacinho que está em preto, ele realmente corresponde ao que está a 25%. Tá? Então é a letra A. Mas vamos supor, ah não, professor, eu gosto muito de matemática, eu quero fazer todas as outras, ou então eu quero tirar a prova, eu quero ter certeza que as outras são falsas, porque aqui só está falando de uma verdadeira, né? Então vamos lá, letra B. O número de prisões em flagrante em setembro, agora a gente está vendo aqui embaixo, ó, vamos ver em setembro. Em flagrante em setembro foi menor que o número de prisões em flagrante em outubro. Isso daqui, gente, não dá pra gente saber, né? Não dá pra gente saber porque foi em porcentagem, tá? Então, não dá pra saber o número exato. A porcentagem em flagrante realmente é menor, né? Mas não dá pra saber se foi feita só 5 prisões em outubro, então 4 foram em flagrante e uma foi com mandado. E se foi feita 50 em setembro, né? Foram feitos muito mais em flagrante, entendeu? Então, isso aqui não dá para afirmar com certeza. Depende da quantidade, tá? Em porcentagem, realmente, setembro foi menor que outubro. Mas não está falando de porcentagem, está falando o número de prisões, tá? Então, isso aqui não tem como saber, tá? Não vou nem colocar falso, né? Mas não tem como saber, tá? Não dá para saber com certeza. E aqui ele está falando uma informação verdadeira, né? Para você marcar o que é verdade. Isso aqui não dá para afirmar que é verdade. Vamos lá, o item C, ó. Em setembro, o número de prisões em flagrante correspondeu a aproximadamente 125% do número de prisões com mandado. Então, a gente olhando aqui, né, no mês de setembro, olha. Só de você olhar aqui no mês de setembro, ele está falando que o número de prisões em flagrante, ou seja, essa parte que está em cinza, correspondeu a aproximadamente 125% do número de prisões com mandado. Se você olhar aqui, o que seria 100%? 100% seria o dobro. Então, 125% seria isso, né? Mais isso, mais 1/4 disso. Então, por exemplo, seria esses 20, sei lá, 25 aqui mais ou menos, né? Ó, daqui, vamos supor que aqui seja 75. Vamos supor que aqui seja 75. As prisões em flagrante seria de 75 e aqui 25. E aí, será que 75 corresponde a 125% de 25? Né? 75% é 3 vezes maior que 25. Entendeu? Então, por exemplo, se aqui for 75, essa parte preta, ela cabe 3 vezes aqui, né? Ela cabe aqui, ó, no 25 aqui, aqui no 50, tá vendo, ó? Essa parte preta, ela cabe 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ou seja, isso aqui em flagrante seria 300% disso aqui, entendeu? Que ele é 3 vezes maior. Então, isso aqui também é falso. 125% seria um pouquinho mais que o dobro. Letra D aqui, ó, item D, alternativa D. O número de prisões com mandado feitas em setembro foi aproximadamente 5% maior que o número de prisões com mandados feitos em outubro. Então, o número de mandado em setembro foi aproximadamente 5% maior que o número de prisões com mandado em porcentagem, né? Se aqui foi 75%, seria mesmo 5%. Só que aqui, ó, o número de prisões, de novo tá falando o número de prisões, isso não dá para mim afirmar, porque eu não sei quantas prisões foram efetuadas em outubro nem em setembro. Eu só tenho porcentagens, entendeu? Então não dá para saber se o número de prisões com mandado feito em setembro foi 5% maior que o número de prisões feitas em outubro. Não dá para saber. Se aqui foram feitas 10 prisões e aqui foram feitas 1000 prisões, por exemplo, que é uma coisa possível de acontecer, né? Matematicamente é possível acontecer. Então, a porcentagem aqui foi muito maior do que 5%, entendeu? Ou então, se aqui foram feitas 1000 prisões e aqui foram feitas só 10,
Então isso aqui vai ser menor, entendeu? Então não dá para saber também. E o último aqui, ó, o número total de prisões feitas em setembro foi menor que o número total feitas em outubro. Não dá para saber também, tá? Então, se tá só em porcentagem e tá falando em número aqui, já descarta, tá bom? Não dá para saber o número de prisões porque não está falando em lugar nenhum. Então aqui vai ser a alternativa A, tá? Na 27. Vamos pro próximo? Vamos lá, 28. 2 grupos de soldados A e B participarão de um curso de formações em 2 dias. Formação em 2 dias. No primeiro dia participarão 100 desses soldados e no segundo dia participarão aqueles que ainda não tiveram participado. Se todos os soldados do grupo A participarem do curso no primeiro dia, então apenas 75% do número de soldados do grupo B poderão participar do curso nesse dia. Por outro lado, se todos os soldados do grupo B participarem do curso no primeiro dia, então apenas 50% do número de soldados do grupo A poderão participar do curso nesse dia. Em ambos os casos, o número de soldados que participarão do curso no segundo dia será igual a... Olha, é uma questão, né, meio complicada aí, você tem que ler várias vezes. Bom, mas o que dá pra gente saber é que tem 2 grupos de soldados, né, o grupo A e o grupo B. Vou colocar aqui, ó, grupo A e grupo B. No primeiro dia participarão 100 desses soldados. Participarão 100 soldados. E no segundo dia participarão aqueles que ainda não tiveram participado. Então no segundo dia são os demais, né? E a pergunta que ele quer saber é quantos participarão, né, o número de soldados que participarão no segundo dia. Então, eu posso colocar aqui que o segundo dia são X soldados, tá? Eu não sei quantos são. Você poderia ir testando aqui até, né? Mas vamos fazer aqui sem testar, olha. Aí, beleza. O problema aqui vai começar aqui, olha. Se todos os soldados do grupo A participarem do curso no primeiro dia, então apenas 75% do número de soldados do grupo B poderão participar do curso nesse dia. Então, aqui tá falando tipo assim... O número de soldados do grupo A, eu vou colocar a letra A mesmo, tá? Então, o número do A mais 75% do B, ou seja, 0,75 do B, tá dando 100, tá? Porque no primeiro dia são 100 soldados que vão participar. Então, ele tá falando assim, se todos os soldados do grupo A participarem no primeiro dia, ainda vai sobrar vagas para 75% dos soldados do grupo B, entendeu? Então o grupo A já dá para eu saber que tem menos de 100 soldados. Se você falasse assim, olha, o grupo A vai participar e vai dar certinho, então você saberia que o grupo A tem 100 soldados. Só que o grupo A ele tem uma quantidade menor do que 100 soldados, né? No total vão participar 100 soldados. Então aqui na primeira informação ele está falando assim, se todos os soldados do grupo A, todos os soldados do grupo A participarem do curso no primeiro dia, então apenas 75% do grupo B poderão participar do curso nesse dia, no primeiro dia. Então vai ser os soldados do grupo A mais 75% do B, que vai totalizar 100. Aí vamos ver a outra informação que ele dá. Por outro lado, se todos os soldados do grupo B participarem do curso no primeiro dia, então apenas 50% do grupo A poderão participar no curso desse dia. Ou seja, se todos do B participarem no primeiro dia, só 50% do A, só metade do grupo A, ou seja, 0,5 A, vai poder participar para completar os 100. Isso aqui dá para a gente fazer por sistema, né? O sistema, a gente coloca o A embaixo do A, o B embaixo do B, ou seja, eu faria assim, olha, A mais 0,75B igual a 100, e aqui 0,5A mais B igual a 100. Tá vendo? Eu coloquei A embaixo do A e B embaixo do B, ó, tá? E aí a gente pode, deixa eu ver, ó, uma coisa que eu posso fazer aqui é deixar todos esses números inteiros. Então, por exemplo, o que eu tenho que fazer para deixar esse número inteiro aqui, ó, o 0,75? Eu posso multiplicar ele por 4, né? Se eu multiplicar por 2, vai dar 1,5. Então, se eu multiplicar aqui essa equação por 4, vai dar 4A. Aí eu tenho que multiplicar todo mundo, tá?
4 vezes A, 4A. 0,75B vezes 4, né? Dá 0,75 mais 0,75, que dá 1,5, vezes 2, 3, né? Então, mais 3B igual a 400, que daí o 100 eu também multiplico por 4. E aqui, eu tenho que multiplicar por quanto para tirar esse meio daqui, para fazer com que ele fique inteiro? Tenho que multiplicar por 2, concorda? Então, meio A vezes 2 dá 1A, né? Então, eu posso pôr 1A mais... Aí o B também multiplico por 2. Então, 2 vezes B, 2B. E o 100 também multiplica por 2, entendeu? Toda a equação, todo mundo por 2. 100 vezes 2, 200. Agora, eu tenho que eliminar uma das duas. Ou elimino A ou elimino B. Então, eu vou ver um número aqui que eu possa multiplicar uma equação, né? Para que eu some as duas. Porque se eu somar do jeito que está aqui, vai dar o quê? Ó? 4A mais 1A dá 5A. 3B mais 2B dá 5B. Igual 400 mais 200 dá 600. Então, eu não consigo saber nada, né? Eu não consigo determinar quanto que vale A e quanto que vale B. Tá? Então, eu ainda não posso somar as equações. Eu tenho que fazer com que elas fiquem com o mesmo número, mas com sinais diferentes. Então, olha, uma que está fácil para eu ver aqui é o A, né? Multiplicar aqui embaixo, quer dizer, por menos 4, porque daí ele vai ficar menos 4A. Então, ó, vou multiplicar a equação de baixo por menos 4. E a de cima repete, do jeito que ela tá. Então, vai ficar assim, ó. A de cima eu vou repetir, 4A mais 3B igual a 400. E a de baixo eu vou multiplicar por menos 4. Todo mundo por menos 4. Né? Por que por menos 4? Porque se eu multiplicar só por 4, aqui o 1A vezes 4... vai dar 4A e eu não vou conseguir eliminar, porque quando eu for somar 4A com 4A, vai dar 8A. E o objetivo é eliminar uma letra, ou A ou B. Então, por isso que eu multiplico por menos 4, porque daí ele, além de multiplicar por 4, ele muda o sinal dele. Aqui todo mundo é positivo, ó, o 2B é positivo. Quando você multiplicar por menos 4, né, você multiplica por 4 normal, vai dar 8B, mas muda o sinal dele, então fica menos 8B. E o 200, quando você multiplicar por menos 4, vai ficar menos 800. E aí, quando você for somar 4A menos 4A, ó, eles se anulam, dá 0. 3B menos 8B dá menos 5B. 400 menos 800 dá menos 400. Aí, esse número está multiplicando, vem para baixo, concorda? O menos 5. Então, o B vai ser menos 400 dividido por menos 5. E aí, o menos com menos dá mais, né? Então, o B vai ser, corta aqui o menos com menos, 400 dividido por 5 dá 80. Então, o B dá 80. E aí, o que ele quer saber? Em ambos os casos, o número de soldados que participarão do curso no segundo dia será igual a... Então, eu sei que o B tem 80, né? O B tem 80. E o A? Quanto que tem o A? Olha, aqui na segunda informação fica fácil de ver. Porque ele está falando assim, ó. Por outro lado, se todos os soldados do grupo B, ou seja, se os 80 do grupo B participarem, então apenas 50% do número de soldados do grupo A poderão participar do curso nesse dia. Ou seja, só 20 vai poder participar, né? Já que o grupo B tem 80 soldados, então só 20 vão poder participar. E 20 corresponde a 50% do número de soldados do grupo A. Então, quer dizer que o grupo A tem 40 soldados. Entenderam? Raciocínio. Né? Porque ele está falando assim, olha, por outro lado, se todos os soldados do grupo B participarem do curso no primeiro dia, ou seja, se todos os 80 participarem no primeiro dia, então apenas 50% do número de soldados do grupo A poderão participar do curso. Então, o A tem que ter 40. Né, para que metade possa participar do primeiro dia, possa completar os 100 soldados aqui. Né? E lá na primeira, vamos ver da primeira informação se bate. Ele falou assim, se todos do grupo A participarem, ou seja, se os 40 participarem, então apenas 75% de 80 vai poder participar. E quanto que é 75% de 80? Você pode fazer uma regrinha de 3, ó. Então você põe assim,
porcentagem, né? E soldados. Então, 80 soldados que tem no grupo B corresponde a 100%. 75% corresponde a X. Aí você multiplica, ó, X vezes 100 dá 100X. E 75 vezes 80, ó, abaixo esse zero. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 7, 56, com 4, 60. Então deu 6.000 aqui, ó. O 100 tá multiplicando, passa para lá dividindo. Corta os zeros e deu 60, ó. Ou seja, 75% de 80 corresponde a 60. Então ele está falando aqui que se os 40 do grupo A participarem no primeiro dia, só 75%, ou seja, só 60 poderão participar para completar o 100, entendeu? Então, o número de soldados que participarão do curso no segundo dia será igual a... Aí como que eu faço para saber, professor? Ué, você já tem o soldado do grupo A, você tem um soldado do grupo B, então você sabe o total de soldados que tem nos dois grupos, né? São 40 mais 80, tem 120. Como 100 vão participar no primeiro dia, então no segundo dia vai ter que participar só 20, certo? Então vai ser a letra B, tá bom? Então qualquer dúvida aí, volta o vídeo aí, assiste de novo, né? Porque é uma questãozinha aí meio trabalhosa, meio complicadinha aí de entender, né? Mas fazendo com calma, vendo devagarinho, tenta fazer você sozinho e aí ela sai, tá bom? Vamos para a próxima? Questão 29. A tela de um televisor de 40 polegadas é plana e no formato de um retângulo, cuja diagonal mede aproximadamente 100 centímetros. Sabendo que a razão entre as medidas de dois lados dessa tela plana é igual a 3/4, seu perímetro é aproximadamente igual a... Deixa eu desenhar aqui então um retângulo, né? E vamos supor que ela é mais ou menos assim. Então a diagonal mede aproximadamente 100 centímetros. A televisão de 40 polegadas, gente, ela é 40 polegadas na diagonal mesmo, tá? Isso aqui mede 40 polegadas. Entendeu? Então uma televisão de 40 polegadas, se você medir na tua casa, né? A trena, aquela trena que tem, né, que você abre assim, eu tinha até uma aqui, mas não tá aqui agora. Bom, aquela trena, ela tem uma medida em centímetros e tem uma medida em polegadas. Se você pegar na tua televisão, né, e medir, né, de uma diagonal a outra, de um vértice ao outro, você vai ver que vai dar aproximado ali, né, ao tamanho dela. Se for 40 polegadas vai dar 40, se for 32 vai dar 32, se for 50 vai dar 50, né, depende aí do tamanho da tua televisão. Mas aí tá dizendo que aqui, né, é 40 polegadas, que é a mesma coisa que aproximadamente 100 centímetros, né? Uma polegada é 2,54 centímetros, tá? Mais ou menos. Então uma polegada é aproximadamente aí 2,54 centímetros. Então cuja diagonal média é aproximadamente 100 centímetros. Sabendo que a razão entre as medidas de dois lados dessa tela plana é igual a 3/4, ou seja, eu vou chamar aqui de X e aqui de Y, tá? Então esse lado aqui, essa altura aqui, ó, daqui até aqui eu vou chamar de X, e daqui até aqui eu vou chamar de Y, tá? Então dá para eu ver, ó, se é 3/4, o número menor tá em cima, e aqui no meu desenho eu coloquei o X menor que o Y, então eu vou colocar o X em cima, e aí isso é 3/4, ó. Ou seja, se essa medida for 30, aqui é 40, entendeu? Então o seu perímetro é aproximadamente igual a... Bom, aqui acho que vai usar Pitágoras, né? Eu não sei como é que tá no edital se cai Pitágoras, mas aqui a gente tem um triângulo, olha, se eu olhar só essa parte aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um triângulo retângulo, né? E aí, pelo teorema de Pitágoras, no triângulo retângulo, olhando só essa parte de baixo, se a diagonal mede 100, tem aquele triângulo mais famoso, né, da matemática, o 3, 4, 5, né, que é a terna pitagórica. 3, 4, 5, olha. E aí, se você fizer um outro triângulo, né, eu até passo isso para os meus alunos, que, por exemplo, se a hipotenusa é o dobro desse aqui, então os catetos também serão o dobro. Por exemplo, esse aqui é 3, então aqui vai ser 6. Esse aqui é 4, então aqui vai ser 8. Se eu fizer outro triângulo, olha, por exemplo, eu falo que a hipotenusa é 30. Tá vendo? Em relação a esse aqui, olha, o que o 30 é do 5? Ele é o sextuplo, né? 6 vezes maior. Então, o cateto menor
vai ser 6 vezes esse cateto aqui, ou seja, vai ser 18. E o cateto maior vai ser 6 vezes esse aqui, ó. Vai ser 24. Então essa relação acontece nas ternas pitagóricas. E aqui eu tô vendo que é 100, tá vendo? E aqui, olha, poderia ser 100, 80 e 60, concorda? Então, já deu para descobrir, né? Por aqui, por esse raciocínio, já deu para descobrir essa relação. Mas vamos supor, nossa, professor, mas eu não entendi nada aí que você fez, né? E se eu não souber desse triângulo, se eu não lembrar desse macete, como é que eu faço aí calculando mesmo, né? Então, você pode fazer assim, ó, estabelecer uma relação entre x e y. Então, eu faço aqui, ó, multiplica aqui cruzado. 4 vezes x dá 4x, igual 3 vezes y, 3y. Quanto que é o x? O x é 3y dividido por 4, né? Ó, o 4 tá multiplicando, passa para lá dividindo. Eu quero saber o valor de x, quero isolar o x, então eu isolei aqui, ó. Beleza. E aí, o que é o perímetro aqui, gente? O perímetro, ele é a soma dos 4 lados, né? Então vai ser x mais y mais x mais y. E aí eu venho e substituo o x. No lugar do x eu ponho 3y sobre 4. Então no lugar desse x e desse x eu vou pôr 3y sobre 4. Então vai ficar, ó, 3y sobre 4 mais y mais. Aí substitui esse x também por 3y sobre 4. Aí por que você está fazendo isso, professor? Para ficar só com uma incógnita. Vai ficar só com uma variável, né? Só com y. Entendeu? E aí você vai somar tudo isso aqui. E aí, quando eu somar tudo isso aqui, eu vou transformar esse 3y sobre 4 com esse 3y sobre 4, eu posso somar os dois, né? Porque eles têm denominadores iguais. Então, eu ponho 4 embaixo e somo esse 3y com esse 3y. Fica 6y. E esse y mais esse y dá 2y. E aí, como você está somando frações, você tem que transformar, deixar com o mesmo denominador. Então, eu posso transformar isso aqui em fração, coloco um 1 embaixo, e aí posso fazer aquele esqueminha, né? Multiplica os dois aqui, olha, que vai dar o MMC, né? Que é 4. E aí multiplica, ó, esse vezes esse, né? 1 vezes 6y dá 6y. E aqui, ó, 4 vezes 2y dá 8y. Então, isso aqui vai dar, repete o número de baixo, né? E soma o de cima, 14y. E aí você simplifica, tá? Como 14 e 4 são pares, dá para dividir por 2, né? Então fica 7y sobre 4. Beleza, esse aqui é o perímetro, tá? Mas daí você chega, caramba, professor, mas aqui tá número. O que você fez aí, né? Não entendi nada, né? Aí vamos ver agora. Por Pitágoras, dá para eu calcular, né? Como eu sei a diagonal, dá para eu calcular fazendo a soma do quadrado, né? Do x ao quadrado mais... o quadrado da hipotenusa, né? 100 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? O quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos. Esse é o teorema de Pitágoras. 100 ao quadrado é 100 vezes 100, dá 10.000. X, eu vou colocar 3y sobre 4, tá? Para deixar tudo em função do y. Então vai ser isso ao quadrado. E o y eu vou deixar y mesmo. Aí, o que é 3y sobre 4 elevado a 2? É 3y sobre 4 vezes 3y sobre 4. Tudo que é o quadrado é ele vezes ele mesmo, né? Então, você multiplica, ó, 3 vezes 3, 9. Y vezes y ao quadrado. E 4 vezes 4, 16. Eu vou trocar todo mundo que está no segundo, vou passar para o primeiro. E quem está no primeiro eu passo para o segundo, tá? Então, o 3y sobre 4 ao quadrado deu 9y ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado igual a 10.000. E aí eu vou somar aqui, né? Então, põe 1 aqui embaixo, multiplica, ó, 16 vezes 1 dá 16. Ó, multiplica aqui, ó. 1 vezes 9y ao quadrado é 9y ao quadrado mesmo. 16 vezes y ao quadrado dá 16y ao quadrado. Tudo isso igual a 10.000. Aí soma 9y ao quadrado mais 16y ao quadrado dá 25y ao quadrado sobre 16 igual a 10.000. Põe 1 aqui embaixo, ficou uma regrinha de 3, tá vendo? Aí multiplica cruzado. 25y ao quadrado vezes 1 dá 25y ao quadrado igual 16 vezes 10.000
é só você colocar o 16 e 4 zeros atrás. Deu 160 mil. Agora o y quadrado, você vai dividir o 160 mil por 25. Y ao quadrado igual 160 por 25 dá 6, sobra 10, abaixo aqui dá 4 e 0, 0. Aí a raiz, o y ao quadrado, né, ou seja, o y vezes y está dando 6.400. Você tem que ver qual é o número que ele vezes ele dá 6.400. E aí eu vou ter que tirar a raiz quadrada de 6.400. Isso aqui vai dar... Então o y vai dar 80. Eu sei que essa parte aqui é 80, aqui é 80 também. Então bate com aquela informação daquele triângulo lá, né? Que eu tinha colocado lá que o 3, 4, 5, né? O dobro dele era 6, 8 e 10. Então fica 80, 100 e 60. Né? Mas vamos supor, não, professor, eu não entendi ainda. O que você faz então? Você calcula a raiz quadrada de 6.400, achou 80, vem e substitui aqui, ó, nessa regra de 3 aqui, você vai colocar o 80 no lugar do y, 80, né? E aí, ó, no lugar do y aqui, vai ficar assim, ó, x sobre 80 igual 3 quartos. Multiplica cruzado, ó, x vezes 4 dá 4x, 80 vezes 3 dá 240, o x, tá, o 4 tá multiplicando, passa para lá dividindo, vai ficar 240 dividido por 4, que dá 60. Tá vendo? Então aqui é 60 e aqui também é 60. O perímetro é a soma de todos os lados, ou seja, vai ser 80 vezes 2, né? Mais 60 vezes 2. 80 vezes 2 dá 160, mais 60 vezes 2 dá 120. Então isso vai dar 280 centímetros. É bastante conta, né, gente? Usa Pitágoras, você tem que saber calcular a raiz quadrada, você tem que interpretar aqui a razão para chegar no 180 aqui na letra D, tá? Então é meio trabalhoso, né? Mas tem que dominar essa parte de cálculos aí, tá bom? Qualquer dúvida você deixa aí nos comentários. Teorema de Pitágoras, né? Se você souber aquela relação da terna pitagórica, do triângulo retângulo 3, 4, 5, você consegue achar facinho essa relação e chega rapidinho nesses valores 60 e 80 também. Você vai ver que é 20 vezes aquele 3, 4, 5, né? Vamos para a próxima aí? Questão 30. A produção de uma peça é feita em prensas, do mesmo tipo, trabalhando no mesmo tempo e com a mesma capacidade de produção. Para a produção de certa quantidade dessa peça, geralmente utilizam-se 4 prensas trabalhando por 5 horas, ininterruptas. Na última vez em que se produziu essa quantidade de peças, utilizou-se apenas 3 prensas, nas mesmas condições de funcionamento citadas. Sendo assim, o tempo que foi necessário para essa fabricação, comparado ao tempo para a fabricação com 4 prensas, foi maior em... Bom, vamos lá. Então, 4 prensas trabalham por 5 horas para produzir uma quantidade de peças, né? Aí... Teve uma vez aí, sei lá, quebrou uma prensa ou ela foi para manutenção e utilizou só 3 prensas. Eu tenho que saber primeiro quanto tempo que ela gastou, né? Que as 3 prensas usaram para produzir a mesma quantidade de peças. Então você pode fazer uma regrinha de 3, né? Por exemplo, você tem aqui o número de prensas e aqui o tempo que elas utilizaram para fazer o mesmo número de peças. Então, olha, na primeira aqui a gente tem 4 prensas e o tempo vamos transformar em minutos, porque eu tô vendo aqui que tá tudo em horas e minutos, tá quebrado, tá vendo? Então vamos transformar 5 horas em minutos. Cada hora é 60 minutos, então 5 horas, 300 minutos, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 4 prensas levam 300 minutos para produzir uma quantidade de peças. 3 prensas vão levar X minutos. Não sei quanto, tá? É isso que eu quero descobrir. Agora a gente tem que analisar o seguinte, gente. Sempre que tem tempo envolvido, você tem que ver se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Por exemplo, eu sei que 4 prensas levam 300 minutos para produzir uma quantidade de peças. Para produzir essa mesma quantidade de peças, mas utilizando uma prensa a menos, ou seja, eu estou diminuindo o número de prensas, o tempo vai diminuir também ou vai aumentar?
para produzir a mesma quantidade de prensas. Ó, aqui em cima estava o número 4, embaixo está o número 3, ou seja, um número menor. Por isso que eu coloquei a setinha para baixo. Aqui do outro lado, na segunda coluna, o número que está aqui é 300. Você acha que o x ele vai ser maior que o 300 ou menor que o 300? Se ele for menor que o 300, a setinha vai para baixo também. Se ele for maior que o 300, a setinha vai para cima. Entendeu? Então você tem que analisar aí. 4 prensas trabalhando, elas levam 300 minutos. Se eu tiver uma prensa a menos, concorda que vai gastar mais tempo? Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. E aí eu não posso multiplicar cruzado assim, olha. Eu não posso fazer assim, ó. 4 sobre 3 igual a 300 sobre x. Eu faço isso quando elas são diretamente proporcionais. Como elas são inversamente proporcionais, eu tenho que inverter uma das duas frações. Tá? Então, a gente costuma inverter a segunda, né? Então, a primeira eu copio certinho, do jeito que ela tá, 4 sobre 3. E a segunda eu inverto, o 300 está em cima, ele vai para baixo e o x está embaixo, vem para cima. Ó. Aí beleza, montei, agora sim eu multiplico cruzado. 3 vezes x dá 3x e 4 vezes 300 dá 1.200. O 3 está multiplicando, passo para lá dividindo, e 1.200 dividido por 3 dá 400. 400 o quê? Minutos, né? Ou seja, trabalhando com 3 prensas, ela vai levar 100 minutos a mais, né? Ela vai levar 400 minutos, é lógico, né? Se você está trabalhando com menos prensa, você vai gastar mais tempo para produzir o mesmo número de peças. Então, ela levou 400 minutos. Aí, olha, sendo assim, o tempo que foi necessário para essa fabricação, comparado ao tempo para a fabricação com 4 prensas, foi maior em... Antes era 300 minutos, agora... foram 400 minutos. Então, foi uma diferença de 100 minutos, né? 400 menos 300, 100 minutos. E 100 minutos, como não tem 100 minutos aqui, eu tenho que transformar em horas. 100 minutos são 60 mais 40, ou seja, 1 hora e 40 minutos. Então, vai ser a alternativa B. Concorda? Vamos para a próxima aí. Questão 31. Tem-se certa quantidade X de projéteis menor que 1000 unidades, que pode ser agrupada de 20 em 20 unidades, de 26 em 26 unidades ou de 30 em 30 unidades sem sobra. Entretanto, para um treinamento de tiro, deve-se agrupar essa quantidade de projéteis de 35 em 35 unidades. Pensando-se em não deixar sobras, a quantidade mínima de projéteis que deve ser adicionada a X, de modo a satisfazer o agrupamento necessário nesse treinamento, é de... Bom, então, eu tenho uma quantidade de projéteis, que aqui está dizendo que é menor do que 1000, ou seja, pode ser até 999. Ela pode ser agrupada de 20 em 20, ela pode ser agrupada de 26 em 26 e ela pode ser agrupada de 30 em 30. Poderia ser 20 projéteis, né? Mas se fosse 20 projéteis, não daria para agrupar de 26 em 26 e nem de 30 em 30. Então, eu vou ver nos múltiplos aqui. Por exemplo, 40, 60, 80, 100. Mas imagina fazer todos os múltiplos desses números, né? 26, 52, aqui está mais fácil. 60, 90... 120, entendeu? Tem que ser um número que vai aparecer nos 3 aqui, né? E o que é isso? Ó, 26, 52, mais 26 dá 78, mais 26 dá 104, mais 26 dá 156, né? E vai indo até chegar no 1000. Eu poderia fazer isso até chegar no 1000, até aparecer um número em que aparecesse nos 3. Ó, eu tô vendo aqui, ó, o 60 aparece aqui, mas não aparece aqui. Ou seja, daria para fazer grupos, né, de 60 projéteis com 60, mas aí o 26 não ia dar certo. E tem que dar certo nas 3 quantidades. Porque aqui ele está falando, olha, pode ser agrupado de 20 em 20, de 26 em 26 e de 30 em 30, sem sobra. Sem sobra. Ou seja, esse número ele é múltiplo de 20, de 26 e de 30. O que eu estou querendo saber, então, é o MMC de 20, 26 e 30. Então... começo aqui tirando MMC, divide por 2, né? São números pares. Então aqui dá 10, aqui dá 13, aqui dá 15. O 10 ainda dá por 2, que
que dá 5. O 13 não dá, repete. O 15 não dá, repete. Aí divide por 5. 5 por 5 dá 1. 13 não dá, repete. 15 por 5 dá 3. Aí por 3. O 1 já deu, né? O 13 não dá, repete, aqui dá 1. O 13 ele é primo, só divide por ele mesmo. E aí dá 1, 1 e 1. Acabou aqui. Então o MMC vai ser esse produto, ó. 2 vezes 2 dá 4, vezes 5 dá 20, vezes 3 dá 60, vezes 13, 13 vezes 60, ó, baixa-se 0, 6 vezes 3, 18, vai 1, 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Então é 780. Então o 780, ele divide por 20, ele divide por 30 e ele divide por 26. Aí, entretanto, para um treinamento de tiro, deve-se agrupar essa quantidade de projéteis em 35 unidades. Ou seja, tem que pegar esse 780 e dividir por 35. Aí aqui dá 2, né? 2 vezes 35 dá 70, sobra 8, abaixo 0. 80 por 35 dá 2, 2 vezes 35 dá 70, sobra 10. Então, olha, dá para eu fazer em grupos de 22, mas vai sobrar 10, né? Vai sobrar 10 projéteis. Então, dá para eu formar 22 grupos de 35 projéteis, dá para eu separar, fazer 22 grupinhos de 35 projéteis, mas vai sobrar 10 lá no final. Quantos que eu tenho que adicionar para eu conseguir fazer outro grupo? Se sobraram 10, né, para fazer outro grupo de 35, então eu preciso acrescentar 25, concorda? Então vai ser a letra E. Que se eu colocasse mais 25, né, no 780 ia dar 805, né? 780 mais 25, 805. Se você fizer essa divisão, você vai ver que vai dar 23 certinho, né? Não vai sobrar resto. Vamos para a próxima? Questão 32. A tabela que consta da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, rendimento de todas as fontes 2020, publicada pelo IBGE, mais precisamente na página 10, apresenta informações sobre o rendimento médio mensal real domiciliar per capita dos 50% da população com menores rendimentos, segundo as grandes regiões do Brasil. Então, o que eles fizeram aí? Eles dividiram a população no meio, né, de cada uma das 5 regiões do Brasil, ó, aqui região norte, região nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. A metade da população mais pobre, né, que tem menor renda, eles somaram a renda dessas pessoas e fizeram uma média per capita. O que é uma média per capita? Eles pegam ali, por exemplo, vamos supor que numa região tenha 10 milhões de pessoas. Eles pegaram 5 milhões dessas pessoas, as mais pobres, eles somam a renda dessas 5 milhões de pessoas e dividem, né, a soma da renda por 5 milhões. Então, per capita quer dizer por pessoa, tá? E aí deu essas quantidades aqui em reais, né? Por exemplo, na região norte, em 2012, essas 50 pessoas mais pobres, né, os 50% da população da região norte, tinha uma média de R$280 para passar um mês, entendeu? Isso é por pessoa, tá? Não é por família, né? Se numa família 2 pessoas trabalham, né? Uma ganha, por exemplo, R$1.000, a outra ganha R$2.000 e tem 3 pessoas em casa, então você vai somar, né, o rendimento das 2 pessoas que trabalham e vai dividir pela quantidade de pessoas que moram naquela casa. Então, se é, por exemplo, o pai, o filho e a mãe, pai, a mãe e o filho, né? O pai e a mãe trabalham, juntos eles ganham 3.000, divide por 3, que é o número de pessoas que tem na casa, né? E aí dá a renda per capita dessa família é R$1.000, entendeu? Então aí, com base na análise das informações apresentadas na tabela, assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira. Então a gente tem que ver uma que é verdadeira, né? Tem que escolher a verdadeira aí. Aí vamos analisar aqui as afirmações. Vamos ver. A afirmação A. A região sul, então a região sul ela está aqui, nessa linha. Para os anos apresentados na pesquisa, é a que teve os maiores rendimentos médios mensais por pessoa dentre toda a população brasileira. Então, olha, em 2012, a região sul realmente foi a que teve maior média mensal, né? Em 2014,
também foi a região sul, ó, R$ 688, dentre as 5 regiões, né? Em 2019, a região sul também foi a que teve maior renda média, né? E em 2020 também. Então, o que eu aconselho vocês? Numa questão assim de interpretação, né? Porque aqui é interpretação, você não vai, eu acho que você não vai precisar fazer conta nenhuma, né? Aí o que a gente faz? A gente tem que analisar todas, tá? Então, por enquanto, a região sul, para os anos apresentados na pesquisa, é a que teve os maiores rendimentos médios mensais por pessoa dentro de toda a população brasileira. Não sei, vamos ver. Não vou descartar ainda, tá? Item B, afirmação B. Em 2019, então aqui ó, 2019, essa coluna aqui, nenhum brasileiro dos 50% da população com menores rendimentos recebeu rendimento médio mensal menor que R$ 436. Então, olha, a média das regiões aqui, né, das 50, da metade da população brasileira, a média aqui deu 436, mas isso não quer dizer que ninguém recebeu menos que 436, né? Então, quando você tira a média, a não ser que todo mundo receba a mesma coisa, né, o que é uma coisa muito improvável, sempre vai ter alguém que vai receber a mais e pessoas que vão receber a menos, né? Por exemplo, se você pega 3 pessoas, uma tem 20 anos de idade, a outra tem 30 e a outra tem 45, por exemplo. Aí você vai calcular a média de idade dessas 3 pessoas. O que você faz? Você soma, né? Aí vai dar aqui 50, 95 e você divide por 3, que é a quantidade de pessoas. Aí vai dar 31 e alguma coisa, tá? 31,6. 31,67, arredondando aqui. Então quer dizer que a média de idade delas é 31,67, mas olha só, não quer dizer que todo mundo tem 31,67 anos, né? Até porque é uma coisa impossível, né? Quer dizer, se você contar os meses até dá, mas não é isso que a média significa, tá? Tem gente que tem menos do que 31, né? E gente que tem mais, entendeu? Então a média, né, é o meio ali, tá? É pra gente ter uma base só. Não quer dizer que todo mundo recebeu aquilo ali. Então, aqui não tá, aqui a média é 436, mas não está dizendo que ninguém recebeu abaixo disso. Então essa afirmação é falsa. Essa aqui eu já posso descartar, sei que é falsa. Letra C. Para os anos apresentados na pesquisa, 2014, então aqui a coluna 2014, foi para a região sudeste aquele em que os 50% da população com menores rendimentos receberam o maior rendimento médio mensal por pessoa. Então, ó, vamos ver a região sudeste agora. Na região sudeste, o que teve maior realmente foi em 2014, né? Ó, em 2012 foi 556, em 2014 604, em 2019 585, em 2020 570. Então, realmente, 2014 foi, né, olha lá, para os anos apresentados na pesquisa, 2014 foi para a região sudeste, aquele em que os 50% da população com menores rendimentos receberam o maior rendimento médio mensal por pessoa. Então, olha, eu estou entre a A e a C por enquanto, tá vendo? Não vou descartar nenhuma das duas, vamos analisar as outras primeiro. Letra D. Na região norte, então agora a gente vai ver aqui a norte. Em 2020, cada brasileiro que fazia parte dos 50% da população com menores rendimentos recebeu mensalmente 325. Então, na região norte, em 2020, olha, a média foi R$ 325, né? Mas aqui está falando que cada brasileiro que fazia parte desses 50% da população com menores rendimentos recebeu mensalmente R$ 325. Não é cada brasileiro, isso aqui é a média, né? Então teve gente que recebeu a mais, teve gente que recebeu menos que 325. Então essa aqui já dá pra gente anotar aqui que é falsa, né? Com certeza ela é falsa. E vamos ver a letra I. Para mais da metade
das regiões, o ano de 2020, então vamos olhar aqui na coluna 2020, dentre os apresentados na pesquisa, foi o ano em que o rendimento médio mensal por pessoa foi o mais alto para os 50% da população com menores rendimentos. Então, olha, em 2020, a região norte, realmente foi em 2020, né? Teve 325, foi o maior aqui, olha, tá? Da região norte, 325 foi o maior em 2020. Na região nordeste, também foi em 2020, 301. Na região sudeste, a maior média aqui foi em 2014. Na região sul, foi em 2014 também. E na região centro-oeste, foi em 2014 também. Então, olha, para mais da metade das regiões, o ano 2020 foi o ano em que o rendimento mensal foi o mais alto. Não, o Brasil tem 5 regiões, né? Então mais da metade seria pelo menos 3, né? E só 2 regiões tiveram rendimento mais alto. As outras 3, né, foi em 2014. Então mais da metade, se fosse aqui região centro, se fosse aqui o ano de 2014, aí sim estaria certo. Mas como ele está falando 2020, não foi mais da metade das regiões, certo? Só foram 2 e o Brasil tem 5 regiões, né? Então essa aqui é falsa também. Então eu tô entre a A e a C. Então vamos analisar de novo as duas com calma agora e vamos achar o erro ali, né? Uma das duas tem alguma coisinha errada. Ó, item A. A região sul, para os anos apresentados na pesquisa, é a que teve os maiores rendimentos médios mensais por pessoa dentre toda a população brasileira. Ah, o erro tá aqui, ó. Toda a população brasileira. Então, a região sul, para os anos apresentados na pesquisa, é a que teve os maiores rendimentos, né? Então, realmente, a região sul teve os maiores rendimentos. Mas foi entre toda a população brasileira? Não foi só para os 50% da população com menores rendimentos? Então foi só esse universo que foi pego, entendeu? Não pegou toda a população brasileira, né? Até porque, na minha opinião, né, eu acho que se pegasse toda a população brasileira, talvez a região sudeste é a que tivesse maior renda, né? Porque as pessoas mais ricas, elas estão concentradas na região sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, né? Então, eu acho que se pegasse assim toda a população, né, talvez seja até a região sul, mas não dá pra gente afirmar olhando esse quadro aí, tá bom? Então, o erro tá aqui, não é toda a população. Você percebe que no item B, ó, ele fala dos 50% da população com menores rendimentos. No item C também, ó, os 50% da população com menores rendimentos. No D também, ó, 50% da população com menores rendimentos. E na E também, ó, 50% da população com menores rendimentos, tá vendo? E na A ele não fala isso. Ele fala assim: a região sul, para os anos apresentados na pesquisa, é a que teve os maiores rendimentos médios mensais por pessoa dentre toda a população brasileira. Se estivesse falando assim, dentre os 50% da população com menores rendimentos, aí ela estaria verdadeira. Mas aqui eu não posso afirmar com certeza que ela teve o maior rendimento médio mensal por pessoa dentre toda a população brasileira, entendeu? Dentre os 50%, sim, eu poderia afirmar, mas dentre toda a população, eu não posso afirmar com certeza. Então já deu para ver que é o C, né? A C. Vamos ver de novo a C, ó, só para confirmar. Para os anos apresentados na pesquisa 2014, foi para a região sudeste, então vamos olhar só para a região sudeste, aquele em que os 50% da população com menores rendimentos receberam maior rendimento médio mensal por pessoa. E realmente, se você olhar só na Sudeste, olha, o único ano aqui em que passou dos R$600, né, foi o ano de 2014, tá vendo? Então, realmente, o 2014 foi aquele em que eles receberam maior rendimento mensal por pessoa. Então, aqui vai ser a letra C. Vamos para a próxima? 33. Em um grupo de soldados recém-formados, 20% tem um ensino superior completo. Deixa eu ir marcando aqui, ó, 20% superior completo. 60% e desses 20%,
Então, desses 20%, 60% cursaram em instituição pública. Dos que não cursaram em instituição pública, 40% cursaram em faculdades, 30% cursaram em centros universitários e os demais em universidades particulares. Então, olha, se 60% formaram em universidade pública, né, instituição pública, então quer dizer que 40% não foram públicas, né? Aí desses 40%, 40% cursaram em faculdades, 30% em centros universitários e os demais, ou seja, 40 mais 30, 70 e os demais 30% em universidades particulares. Sabendo-se que, desse grupo, 150 soldados estudaram em universidades particulares, o número de soldados assim formados e que não tem ensino superior completo então ele quer saber os 80% aqui de cima, ó. Uma coisa que eu poderia fazer é ir testando, né? 80%, considero cada um aqui 80% e vou chegando aqui, porque aqui, olha, sabendo-se que desse grupo, 150 estudaram em universidades particulares, ou seja, o que é 150? É esse tanto aqui, ó. É os 30% dos 40% dos 20%, entendeu? Então, ó, deixa eu ver se vocês conseguem entender, ó. 20% de 40% de 20%, tá? Isso aqui corresponde a 150. O que é 30%? É 30 por 100 vezes 40 por 100 vezes 20 por 100. E isso corresponde a 150. Então eu poderia multiplicar aqui, ó, 3 vezes 4, 12 vezes 2, 24. Põe esses 3 zeros aqui. Aqui 100 vezes 100 vezes 100 eu ponho 1 e 6 zeros, né? Aqui 2, 4, 6 zeros. E isso aqui corresponde a 150. E aqui eu colocaria um x, né? Aí põe um 1, multiplico cruzado. Daria 24.000x igual 1 milhão vezes 150. Dá 150 milhões. Então o x vai ser 150 milhões dividido por 24 mil. Corta 3 zeros. Fica 150 mil dividido por 24. Então 150 por 24 dá 6. 6 vezes 24, 144. Sobra 6. Abaixo o 0. Aqui dá 2, 48, 12, aqui dá 5, sobra 0, aí abaixo outro 0, aqui dá 0, 6.250. Então, uma maneira de eu fazer é isso aqui, né, 6.250. O que seria 6.250? Seria o número total, né, de alunos. Seria os 30% dos 40%, ó, vê se vocês entendem aqui, ó. 20% tem o superior completo. Desses 20%, 60% fizeram em universidade pública e 40% não. Aí ele fala assim, dos que não cursaram em instituição pública, desses 40%, né, 40% fizeram em faculdade, 30% centro universitário e o restante, né, 30%, em particular. Aí ele fala que desse grupo, 150 estudaram em universidade particular, ou seja, 150 é esse 30%. É o 30% dos 40% de 20%. Então, é 30% de 40% de 20%. Isso aqui, eu fiz a conta aqui, deu 6.250. Porque ele quer saber o quê? Os que não têm ensino superior completo. Então, os 6.250 é o total de soldados. Mas eu quero saber quantos que não têm o superior completo. E esses 6.250, eles correspondem a 100%. Né? Aqui é porcentagem e aqui é soldados. Só que eu quero saber 80%. Né? 80% é x, é os que não têm ensino superior. Então você multiplica cruzado, 100 vezes x dá 100x. 6.250 vezes 80, coloca o zero aqui para trás, ó, desce ele. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20, vai 2. 8 vezes 6, 48, com 2, 50. Então isso aqui deu 500 mil, né? Aí o 100 está multiplicando, passa para lá dividindo. 500 mil dividido por 100, corta 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. E deu 5 mil, ou seja, 5 mil
não possui ensino superior completo e vai ser a letra B. Vai ser a alternativa B. Outra maneira de eu fazer é você colocar o X, né? Você fala assim que o total é X. Deixa eu ver se eu faço rapidinho aqui, ó. Você põe assim, ó, total de soldados, X. 20% tem ensino completo. Então, é 0,2x tem o superior completo. 40%, 60% estudou escola pública e 40% não. Então, você faz 40% de X. Disso aqui, né? 40% disso aqui. Então, fica 40 por 100 vezes 0,2x. Ou 2 décimos. Também dá, né? Acho que ficaria até melhor, né? 2 sobre 10. Bom. Aqui, então, ó, 40 vezes 0,2 dá 8x sobre 10. Sobre 100, né? Sobre 100. Então, isso aqui é o que estudou em não públicas, tá? E aí, 30% estudaram em particular. Então, 30% disso estudou em particular. Aí eu faço outra conta, né? 8x vezes 10 vezes 30%, ó. Vezes 30%. E aí, 30... Aqui eu posso cortar um zero, né? 3 vezes 8 dá 24x. E 100 vezes 10 dá 1000. Isso aqui corresponde a 150. E aí, você põe um embaixo e multiplica cruzado. E vai dar a mesma conta que tá aqui, ó. Tem várias maneiras de fazer isso aqui também, essa conta, né? Se vocês não entenderam, deixa aí nos comentários, eu tento ver se eu faço de outra maneira, tá bom? Mas é bom vocês saberem fazer, calcular porcentagem em cima de porcentagem, tá? Vamos para a próxima? Questão 34. Carlos e Antônio trabalham como folguistas em determinada empresa de serviços. Carlos cobre folgas a cada 4 dias e Antônio a cada 6 dias. Dia 26 de novembro de 2021, uma sexta-feira, ambos estavam trabalhando. Sabendo-se que a partir daquele dia Carlos e Antônio trabalharam normalmente até o final do ano 2021, o último dia daquele ano em que ambos trabalharam em um mesmo dia foi Carlos, né? Eu posso fazer assim, gente, ó, como é pouco tempo, é questão de um mês só, né? 30 dias, dá pra gente fazer assim. Isso aqui é MMC também, tá? Porque são múltiplos, né? Vai de 4 em 4 e o outro vai de 6 em 6. Então, eu posso fazer assim, ó, por exemplo, os dois trabalharam dia 26 do 11. O Carlos, a cada 4 dias. Então, 4 dias depois do dia de 26, ele trabalhou dia 30 do 11. E aí, mais 4 dias depois, já era 4 do 12. Mais 4 dias, 8. Aí de 4 em 4, ó, 12, 16, 20, 24 e 28. O último dia que o Carlos trabalhou do ano foi dia 28 de dezembro, tá? Mas ele trabalhou todos esses dias. O Antônio, ele trabalha de 6 em 6 dias. Então ele trabalhou dia 26, aí depois ele trabalhou dia 2, né? 2 do 12. Aí mais 6, dia 8. Ó, que eles trabalharam juntos de novo, tá vendo? Aí depois mais 6 dá 14, mais 6 dá 20, trabalharam junto de novo, ó. Aí depois mais 6, 26 e o último dia que ele trabalhou foi dia 26, né? Porque não tem dia 32 de dezembro. Então o último dia que eles trabalharam foi no dia 20 de dezembro, que eles trabalharam juntos. E aí você pode ver, olha, poxa, se dia 26 era sexta, então quer dizer que 27 era sábado, dia 28 era domingo, dia 29 de novembro era segunda, dia 30 era terça, dia 1º de dezembro era quarta, dia 2 era quinta, dia 3 era sexta, dia 4 é sábado de novo, tá vendo? Ó, então aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai nos 7 dias, né? Então quer dizer que dia 17 também era sexta. E dia 24 também era sexta. Então 23 era quinta, 22 era quarta, 21 era terça. E 20, que foi o último dia que eles trabalharam juntos, era uma segunda-feira. Como é pouco dia, dá pra gente fazer assim, tá? Então vai ser a letra D. Se fosse mais dias, a gente ia ter que fazer no calcula o MMC, ver quantos dias eles trabalharam juntos, né? Por exemplo, você vai fazer aqui de 4 e 6, ó. O MMC de 4 e 6. Vai dar 12, né? Ou seja, a cada 12 dias eles trabalhavam juntos. Então, você vai contando de 12 em 12, certo? Aí você pode ver assim, de 26 do 11 até o dia 31 do 12,
tem 31 dias mais 4, né? 31 dias de dezembro mais 4 de novembro. Então são 35 dias. E você sabe que eles trabalham juntos a cada... O MMC aqui é 12. Você sabe que eles trabalham juntos a cada 12 dias. Então, 35 quer dizer que eles trabalharam 3 vezes juntos. Naquele dia, 12 dias depois, que foi dia 8, e mais 12 dias depois, que foi dia 20. Eles trabalhariam juntos depois de novo, 12 dias depois aqui, né? Que seria no dia 1º de janeiro. Mas não chegou a dar 36, né? Chegou a dar 35. Bom, como é pouco tempo, dá pra fazer assim, desse jeito que eu fiz aqui, tá bom? Vamos para a última questão. No estacionamento de certa companhia da Polícia Militar, há 5 vagas que estão lado a lado em uma fileira, ordenadas e enumeradas de 10 a 14, especialmente para as viaturas. Nelas, estão estacionadas 5 viaturas de prefixos finais 1, 2, 3, 4, 5, não necessariamente nessa ordem. Sabendo-se que há exatamente uma vaga entre as viaturas de prefixos finais 2 e 3, há 2 ou 3 vagas entre as viaturas de prefixos finais 1 e 5, e que a viatura de prefixo final 4 não está estacionada imediatamente ao lado das viaturas de prefixos finais 3 e 5, é correto afirmar que a viatura que está estacionada na vaga número 12 é a de prefixo final. Bom, aqui vamos fazer uma tabelinha aqui, olha. Vou colocar aqui de 10 a 14, né? E aí vamos colocar os possíveis resultados. Tem uma revistinha que vende em banca de jornal, banca de revistas, né? Da Coquetel, que chama Desafio de Lógica. Essa revistinha é muito boa e tem vários probleminhas desse jeito, tá? Que você vai fazendo assim nessas tabelinhas aqui. E eu indico isso aí porque são desafios de lógica, né? Em que você vai eliminando, você vai vendo vários casos, vai eliminando alguns casos que não dão certo. E eu acho que vai ser o estilo desse exercício aqui. A primeira informação, ó. Há exatamente uma vaga entre as viaturas de prefixos finais 2 e 3. Então, vamos testar. Por exemplo, se a 2 estiver aqui, a 3 está aqui, né? Porque tem uma vaga entre elas. Se a 2 estiver aqui, a 3 está aqui. Se a 2 estiver aqui, a 3 está aqui. E a 2, se ela estiver aqui, a 3 vai ter que estar aqui. Se a 2 estiver aqui, a 3 vai ter que estar aqui. E tem um outro caso aqui também, né? Que é o caso da 2 estar aqui e a 3 está aqui. Ó, 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3. Aí 3 e 2, 3 e 2, 3 e 2, tá? Então da 2 e da 3 são esses 4 casos aqui só, esses 6 casos, né? Então eu acho que não tem mais casos aqui, ó. Deixa eu apagar isso. Há 2 ou 3 vagas entre as viaturas de prefixos finais 1 e 5. Se for nessa primeira configuração aqui, tem 2 ou 3 vagas entre a 1 e a 5. Então como que elas estariam? 1, se ela estiver aqui, a 5 vai ter que estar aqui, concorda? Porque tem 2 vagas entre elas. E aí poderia ser o contrário também, né? 1 e 5... e 5 e 1. E aí se a 5 estiver aqui, a 1 está aqui. Se a 1 estiver aqui, então a 5 está 2 ou 3, né? Então, ó, 1, 2, 3. Então a 5 teria que estar aqui. Ou o contrário, né? Então se a 5 estiver aqui, a 1 é que estaria aqui. Se a 1 estiver aqui, a 5 teria que estar aqui. E o contrário também, vice-versa, né? Se a 5 estiver aqui, a 1 teria que estar aqui. Se a 1 estiver aqui, a 5 não pode estar aqui, porque é 2 ou 3 vagas, então a 5 teria que estar aqui. E o contrário também, né? Então se a 5 estiver aqui, a 1 tem que estar aqui. Se a 1 estiver aqui, a 5 tem que estar aqui. E o contrário também. Ou seja, se a 5 estiver aqui, a 1 está aqui. E aqui, se a 1 estiver aqui, a 5 ela não pode estar aqui, ela tem que estar aqui. E o contrário também, né? Se a 5 estiver aqui, a 1 vai estar. E aí vamos ver a 4 agora. Aqui sobraria o lugar para 4. Aqui sobraria o lugar para 4. Aqui para 4. Aqui para 4. Aqui para 4. E aqui para 4. E aí, só que aqui está dizendo o seguinte, que a 4, ela não está estacionada ao lado nem da 3, nem da 5. Aqui no primeiro caso, então, eu tenho que eliminar, concorda?
porque ela estaria perto do lado da 3. No segundo caso, mesma coisa, ó, ela estaria do lado da 3, não pode. Aqui, mesma coisa, tá do lado da 3. Aqui também tá do lado da 3. E aí, os únicos casos que poderiam servir seria esse e esse, né? Mas a 5 não poderia estar aqui, ó, do lado dela, ó. Então, não pode ser esse rosa. Teria que estar assim. Porque a 4, ela não pode estar do lado da 3 nem da 5. E aí aqui, olha, eu tenho que apagar o rosa também, porque ela não poderia estar do lado da 5. Então seria essa configuração. E aí o que acontece aqui, gente? Olha, deixa eu fazer aqui de preto, que é mais fácil para ver, ó. Essa daqui não pode ser nem essa e nem essa. E aí o que acontece? Como ele quer saber na vaga número 12, ó, eu já sei aqui que é o 2, tá vendo? É o que bate nas duas. Né? Mas uma coisa dá para eu ver também, que a 1, viatura 1 tá numa ponta, a viatura 3 tá lá na outra ponta, no meio tá a 2, do lado da 3 tá a 5 e do lado da 1 tá a 4, tá vendo? Mas é a 2, né? A resposta aqui vai ser a 2, então é a letra A, certo? Bom, gente, olha, essa correção aí eu fiz assim mais para vocês verem, né, como que é a prova, como que a prova é. Provavelmente por ser da VUNESP, né, vão ser exercícios parecidos. Então, quando eu vou fazer assim uma prova, né, e oriento os meus alunos também, se você vai fazer uma prova de uma banca, estude pelas provas dessa mesma banca, nas provas anteriores, certo? Então, principalmente essa de soldado que tem todo ano, né? Então, tem bastante material na internet. Essa prova foi a de 2021.2. E aí eu vou ver se eu coloco a 2021, a outra que teve também na VUNESP, tá? Vou ver se eu coloco ela aqui no final, tá bom? Então, bons estudos aí. Um grande abraço, boa sorte para vocês e até a próxima.